Amém, igreja? Então vamos lá? Aprender do Senhor mais um pouco? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16. A mensagem é conhecida, é famosa. Daniel na cova dos leões. Mas a palavra de Deus se renova. Não vai pensando aí no seu coração: eu já conheço essa história. Eu assisti a série da Record, eu assisti o filme, sei tudo. Não se surpreenda, irmão. Não se, como falei, ensoberbeça, achando que você sabe, porque a gente estuda e nunca sabe nada. Cada dia que a gente pega a Bíblia para estudar, para ler, a gente aprende uma coisa nova. É incrível como a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. É espírito, é vida. Então, irmão, se apegue, se apaixone pela Bíblia. Ainda bem que nessa igreja tem palavra. Aqui não é uma igreja que só tem aquelas palavras de oba-oba ou de carícias. Esta igreja tem palavra viva, palavra de Deus, da boca de Deus, palavra profética. Amém? Lá diz assim, irmãos. Vamos que eu amém, vamos. Amém, igreja? Eu observo, pastora, que a igreja, nossa igreja tem uma característica diferente, né? Ela é uma igreja que presta muita atenção. Eu observo quando a senhora está pregando, que às vezes a senhora até fala isso, né? Os irmãos estão entendendo, os irmãos estão ouvindo, os irmãos, está tudo bem aí. Mas não é que a igreja não está prestando atenção ou às vezes está desligada, irmão. É que quando a gente ouve a senhora pregar, quando a gente ouve os pastores pregar, a gente fica boca aberta, prestando atenção mesmo, porque a palavra é profunda, a palavra aqui pregada é muito abençoada. Eu falei esses dias para minha esposa que eu admiro muito esta igreja, a pastora, porque a gente aprende demais aqui. Aprende muito, a palavra ela é sempre um alimento muito fértil aqui nessa igreja, graças a Deus por isso. Então, eu espero, irmãos, que vocês absorvam o máximo possível, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amém? Curve sua cabeça e fazer uma breve oração. Senhor, por favor, que o Senhor possa abençoar esta palavra e falar ao nosso coração. A palavra é tua, a igreja é tua, foi o Senhor que morreu por essas vidas, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Sou apenas um servo, que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor cresça e diminua, que a tua palavra atinja o propósito pela qual ela foi enviada, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito famosa, essa história ela é muito famosa, e nós vamos estudá-la desde o início. Eu vou pedir a ajuda do Dudu. Começa no capítulo 6 mesmo, versículo 1. Vamos estudá-la gradativamente. Mas se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, seria Daniel na cova dos leões. Consequência ou provação? Já dá para você ter uma ideia do que vai ser o desfecho dessa mensagem. Mas nós vamos estudar e absorver o máximo possível. Essa mensagem é muito usada por pregadores pentecostais, levam o público a adorar, a glorificar. Eu não sou desse estilo, os irmãos me perdoem. Eu gosto de trazer informações, extrair informações para que os irmãos raciocinem e adquiram conhecimento, adquiram coisas boas para a sua vida, não que as outras mensagens não falem isso. Mas eu gosto assim, irmãos, que a mensagem, mesmo que ela seja amarga às vezes, ela faça efeito na sua vida e seja uma mensagem que te leve a refletir. Mesmo que ela seja dolorosa, mas que você lembre-se dela, né? Aliás, remédio ruim, remédio doloroso é aquele que a gente mais se lembra, né? Quem aqui já tomou Bezetacil? Todo mundo conhece de cor a Bezetacil porque dói, né? Outra injeção talvez você não lembre o nome mais, mas Bezetacil você lembra. Então, às vezes uma palavra dura é aquela que a gente sempre está lembrando. Mas vamos começar pela palavra mais leve, amém? Vamos estudar a história de Daniel nessa passagem. E pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aí nós paramos, depois nós vamos continuar, pode ficar firme aí, Dudu. Amados, nós vamos entender e aprender aqui um pouco algumas virtudes
que são exemplo para nós na história e na vida de Daniel. Nessa passagem aqui, do versículo 1 ao 3, nós vemos essa situação do reino, em que o rei Dário assumiu e ele constituiu seus governantes, e sobre os 120 governantes ele colocou 3 superiores, 3 líderes. Dentre esses 3, Daniel era um. Só que Daniel, por ser um servo de Deus, temente ao Senhor, ele se destacava, porque nele havia um espírito excelente. Que espírito excelente é esse? Daniel tinha o Espírito Santo de Deus, tinha a presença de Deus em sua vida. Ele tinha uma vida com Deus, uma plena comunhão com o Espírito Santo. Então, irmãos, fica aí a primeira virtude, o primeiro exemplo de Daniel em nossa vida. Não importa onde você esteja, se você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai se destacar. Por quê? O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, vida com Deus, comunhão com Deus, é luz, é sal. Onde está presente, se destaca, faz a diferença. Então, que nós, irmãos, possamos absorver este exemplo e procurar se envolver cada vez mais com Deus. Se você tem desejo, irmão, sonho de se destacar em alguma área da sua vida, de conquistar coisas, de estar sendo cada vez mais abençoado, o caminho é você se apegar cada vez mais com Deus, é se aproximar cada vez mais de Deus, é ter vida com Deus, comunhão com Ele. Sabe? Que nós lemos aqui que ele sobrepujava, os demais. E você sabe, irmãos, que quando isso acontece um outro problema. Começa-se a ter invejas, perseguições, lutas. Vamos continuar a história a partir do versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar contra Daniel a respeito do reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Vide, irmãos, que quando a gente começa a se destacar por servir a Deus, automaticamente, seja no sentido natural ou no sentido espiritual, você começa a receber, a sofrer ciúmes, invejas. E esses outros governantes, claro, eles viam que o rei enxergava em Daniel uma diferença e já estava pensando em colocar Daniel acima para governar todos. Então, eles começaram a procurar alguma maneira de atingir a Daniel. Procuravam, de alguma forma, ocasião contra ele. Então, meu amado, minha irmã, quando você estiver se destacando em alguma coisa na sua vida e vier algum levante do maligno, você sofrer inveja, você sofrer perseguição, você sofrer tribulação, fique tranquilo. Isso é natural. Significa que Deus está contigo e o diabo está se levantando. Sabe, irmãos, que por trás de todas essas coisas está o inimigo. Então, não adianta a gente também levar para o sentido humano e natural, quando alguém se levanta contra a gente, e querer refutar, e querer brigar, e querer odiar essa pessoa. Porque por trás de tudo isso está o diabo usando aquela pessoa. Vai de encontro com o que nós aprendemos em outra ocasião, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Nossa luta é contra Satanás. Então, quando estamos fazendo as coisas de Deus, se destacando, o diabo ele vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Amém? Aí, irmãos, vamos ver o que vai acontecer no decorrer da história. Vamos lembrar. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não. Cadê a sequência? Não tem? Então vamos aqui na Bíblia. Versículo 7. Aqui. Tá aqui. Todos os príncipes do reino e prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina
a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Concluindo o que eu estava falando, irmãos, se você vê que Daniel estava se destacando, olha o levante, irmão, eu fico pensando, 120 governantes, mais 2, né? Que eram superiores a ele. Todo mundo estava preocupado em derrubar Daniel. Que luta que esse homem passava. Porque para ele ser alvo de tantas pessoas assim, eu fico imaginando o que leva, né, pessoas a disputar tanto assim. No caso de Daniel, era uma coisa somente, era a presença de Deus na vida dele. Era o Deus vivo brilhando na vida dele, a ponto de que as trevas se levantavam e tinham que arrumar uma maneira. Como não tinha jeito, porque Daniel era justo, era sincero, ele fazia tudo certinho, todos os seus trabalhos ele cumpria tudo bonitinho, né? Fica a dica aí, você que é trabalhador, que é empregado, faça tudo bonitinho, faça tudo certinho. Não dê lugar, não dê motivo para que alguém venha te acusar em alguma coisa, no seu trabalho, na sua empresa, na onde você estiver, na escola, você jovem, né? Um crente recebendo uma dura de um professor, não é bonito, né? Um cristão sendo chamado à diretoria, né? Não sei se tem isso ainda, né? Nas escolas, mas deve ter. Não é bonito. Então, veja que se a gente é luz, é sal, se a gente está servindo a Deus e a gente faz as coisas tudo certinho, você pode ter certeza, você vai se destacar. E você se destacando, alguém sempre vai ser usado pelo inimigo para tentar te atingir, certo? No caso de Daniel, não acharam nada. O que fizeram? O diabo já deu a ideia para eles. Vamos procurar uma maneira dentro da lei de Deus, dentro do que ele faz para Deus, da fidelidade dele a Deus. O intento de Satanás era muito maior. Ele queria levar Daniel à queda da sua fé para com Deus. E você pode ter certeza, quando você está fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus, o inimigo ele sempre vai se levantar para te levar a cair da fé, a desanimar, a se afastar de Deus. Então fique esperto, fique atento. O inimigo ele não para. Amém? No caso aqui de Daniel, eles fizeram isso que os irmãos nós lemos aqui, e eles fizeram a cabeça do governador, que era amigo de Daniel, né, Dário, para que ele fizesse essa lei, para que dentro desses dias ninguém pudesse fazer petição a ninguém, a não ser ao rei. Mas eles sabiam que Daniel orava todo dia, que Daniel fazia suas petições a Deus. Veja, irmãos, imagine só, se isso acontecesse nos dias de hoje, viesse uma lei aí que fala não pode ter culto nessa época do ano, o que você ia fazer? Orar. Eu acho que se fosse uma lei para adorar o governo e não poder ter culto, nós ia abrir a igreja mesmo contra a lei. Ah, mas a pastora vai ser presa, não tem problema, vai todo mundo preso. Amém? Não tem problema. Então, amado, vamos continuar a história para os irmãos verem um desfecho. Daniel, pois, olha o que Daniel fez. Qual foi a reação de Daniel? Versículo 10. Dário assinou o decreto, estava assinado a lei. A partir de então, todo mundo não podia fazer petição a ninguém, senão a ele. O que Daniel fez? Primeira coisa, ele já foi para fazer o que ele sempre fazia, orar a Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha, aqui nós vemos 2 virtudes exemplares de Daniel. Uma que é coragem. Porque mesmo diante daquela lei que iria trazer consequências a ele não saiu da sua rotina. Ele foi orar a Deus do mesmo jeito de sempre. Ele sabia que ele poderia ser pego e que poderia ser preso e sofrer punição. Mas ele continuou na fé com coragem, não se acovardou. Fica aí esse exemplo. Diante da sua vida pode surgir situações que te levem a ser provado. Situações que te levem a fazer você tomar uma decisão, uma escolha. Ou manter-se fiel a Deus, ou ceder àquela tentação, àquela provação, aquele levante. Daniel, ele se demonstrou corajoso. E assim que nós devemos ser, irmãos, em muitas coisas da nossa vida, com relação à nossa fé. Fica a dica. Nós estamos chegando em tempos em que a nossa fé, irmãos, vai ser perseguida. Até pouco tempo atrás era legal ser evangélico, estava na moda,
muitos artistas estavam se convertendo. Você percebeu que parou isso? Diminuiu, quase não se vê um artista se convertendo. Aliás, alguns que se converteram foi só para fazer escândalo, para sujar o nome da igreja. E agora, ser cristão, ser conservador, é ser radical. Então se prepare, irmãos. Vai chegar uma hora, talvez não esteja acontecendo, em que a sua fé vai ser provada. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu sirvo a Deus, ou não. Ou o nome de Deus vai ser glorificado através de mim, ou eu vou recuar e vou ser envergonhado. Por isso que essa igreja é uma bênção, porque ela orienta os cristãos, os fiéis, a orar, a se preparar para o dia mau, a estar preparado, a ler a Bíblia, a buscar a palavra, a estudar a palavra, para que quando vier esse dia mau você esteja preparado. Amém? Vamos continuar a história. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. Estava na cara, né? A armadilha, lembra que eu preguei esses dias sobre a armadura de Deus? Eu falei que o diabo prepara armadilhas. Esse foi o caso, que o inimigo preparou uma cilada, uma armadilha para Daniel. Então aqueles homens, versículo 11, foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura o senhor não assinou um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: pois é, Daniel é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, tem desfeito do Senhor, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Você viu como é que é a astúcia do adversário? Ele preparou a cilada certinho. Ele viu que não tinha como pegar Daniel em falhas naturais dele. Ele era um homem exemplar. Ele viu que não tinha uma maneira de atingir ele. Ele falou: vamos criar uma cilada dentro da fé dele. E quantas vezes, irmãos, essas ciladas acontecem no dia a dia? Às vezes vem alguém conversar com você em algum assunto. Ah, você viu que aconteceu isso, que aquilo outro? Só para ver como você vai responder. Irmãos, se você é cristão, se você é luz, se você está se destacando, o inimigo ele está sempre ao seu derredor, procurando uma maneira de te tragar, de te envergonhar, de envergonhar a igreja. Então, quantas vezes vem alguma conversa fiada para ver como você vai se portar diante daquela conversa, como você vai reagir, quais palavras você vai usar. Então, vigiem. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. A gente tem que viver hoje em dia em contínua oração. Não significa que a gente tem que estar 24 horas por dia com o joelho dobrado, mas a gente está saindo para trabalhar, está em espírito orando, louvando a Deus. Está andando na rua, está em espírito orando. Está falando com Deus. Está vendo que tem alguma coisa estranha na frente, já está orando a Deus, já está falando com Deus, já está pedindo sabedoria para Deus. Viver em oração, viver na presença de Deus. E Daniel, irmãos, esta era uma virtude dele. Ele era um homem de oração. Os irmãos podem ler o livro de Daniel inteiro, que é uma bênção, diga-se de passagem. E vocês vão ver que desde toda a sua trajetória, desde moço, quando ele chegou lá, ele já se destacava, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era um homem de oração, era um homem temente, era um homem fiel. É uma pessoa que, se a gente falar, eu quero ser igual a Daniel, parabéns. Você vai estar tomando o melhor rumo para a tua vida espiritual, seguindo o exemplo de Daniel. Então, esta é outra virtude de Daniel exemplar. Oração, viver em oração, costumar orar. Como eu disse, essa cilada que o inimigo preparou, pegou justamente aquilo que ele era acostumado a fazer. Vide que a Bíblia fala claramente, nós lemos, que ele orava 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, ali nas janelas, que era virada para Jerusalém, era costume. E a gente? Será que a gente está orando assim? Será que a gente tem um costume de orar? Vide, irmãos, que esse tipo de exemplo, de hábito, deve estar em nossa vida. A gente deve criar esse hábito de orar. Seja 2, 3 vezes ao dia, 4, 1 vez ao dia, mas você tem que começar. Se você não começar, você não vai conseguir. Às vezes a gente ouve aqueles testemunhos, olha, fulano orou, Deus fez isso, fulano orou, fez campanha de não sei quantos dias, mas a gente só vive do testemunho dos outros e a gente não faz a nossa parte. A gente tem que começar. Às vezes a gente pensa, eu não consigo orar, me dá sono, me dá cansaço.
Se a gente não começar, a gente nunca vai conseguir. Você tem que criar um hábito, de preferência cronometrar. Começa 5 minutos, começa 10, começa 20. Daqui a pouco você vai estar criando uma rotina de oração, de leitura bíblica, de envolvimento com Deus. Siga o exemplo de Daniel, para que você esteja preparado para o dia mau. Irmãos, vamos continuar a história. Aí, depois de toda essa arapuca, Dário, que era o rei, ele gostava de Daniel. E quando, no versículo 14, o rei... Ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel se propôs, dentro do seu coração, a livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Só que Arapuca, irmão, foi tão bem armada, cilada, que era lei. A lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Então aqueles homens foram lá pressionar o rei. No versículo 15, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, ou seja, ele perdeu o sono. O rei gostava de Daniel, ele se destacava, como nós vemos. Sabe, irmão, se você fazer as coisas certinho na tua vida, no seu trabalho, na escola, no seu dia a dia, aqueles que estão... Sempre vai ter alguém te observando, sempre vai ter alguém que gosta de você, que gosta das suas atitudes, que está te vendo, que vai te recompensar, que quer te ajudar de alguma maneira. Às vezes você pensa que ninguém está vendo você, mas sempre tem alguém vendo você, além de Deus, é claro. Amém? Então o rei, ele amava Daniel e ele ficou penalizado com essa situação. Aí, irmãos, dando sequência à história, que os irmãos já sabem o que aconteceu, mas vamos lá. Pela manhã, no versículo 19, cedo se levantou o rei, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí no versículo 21 diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou muito em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou dele, porque crera, aliás, no seu Deus. Olha isso, essa palavra merece uma salva de palmas, não? Glória a Deus, aleluia. Olha a palavra de Daniel, O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Sabe outra virtude que eu enxergo nessa passagem sobre Daniel? Ele teve muita fé. Porque, para pensar, você, irmão, você está sendo conduzido à morte. Tem uma cova ali de leões, você vai ser lançado lá. Você estaria preparado? Você estaria pronto? Daniel permaneceu firme. Ele teve fé. E ele sabia que se Deus quisesse livrar ele, livraria. Se Deus não quisesse, não livraria. Mas ele estaria firme na presença do Senhor. Assim, irmãos, para que a gente chegue num nível desse de fé, como que a gente vai conseguir isso? Vivendo em comunhão com Deus. Sabe, irmãos, uma frase que é um bordão que muitos pregadores usam: Deus, Ele não nos livra da cova, mas Ele nos livra na cova. Ele não nos tira da prova, da luta, do problema. Ele nos livra no problema, na luta. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente. Deus não livrou eles de lá. Poderia ter livrado, porque Deus é Deus, mas Deus permitiu, mas livrou eles lá dentro, junto com eles. Então Deus, irmãos, honrou a fé de Daniel, como Ele honra a nossa. E Ele calou a boca dos leões, fechou a boca dos leões. Olha, isso é maravilhoso, porque diante das tribulações é que a nossa fé é testada. Veja, irmãos,
que outra virtude de Daniel e outra coisa que se destaca nessa palavra é que ele disse, não foi achado, porque foi achado em minha inocência. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Saiba, irmãos, que você pode passar por situações difíceis na sua vida, mas se você não tiver culpa, você for inocente, você vai sair por cima. Deus, ele vai te livrar, ele vai te honrar. Você não será perseguido, você não passará por luta, tribulação, por punição. Essa era a palavra que eu queria chegar. Se você for inocente, porque Deus, ele sempre vai te dar um escape, como deu a Daniel. Diante de toda essa cilada, essa armadilha, que ele não tinha culpa nenhuma, Deus tirou ele, honrou a sua fé e colocou ele por cima. Sabe o que aconteceu com Daniel depois? Com os acusadores dele? Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos, e eles morreram. Todos eles, todos os acusadores e toda a família deles. Irmãos, veja aqui na história de Daniel, que pode ser que esteja em algum momento parecendo com a história de algum irmão ou irmã. Aqueles que se levantam, irmão, se você for inocente, se você não tiver culpa, se você estiver na presença de Deus, aqueles que se levantam para ser envergonhados, eles se levantam para cair. E veja, irmãos, que esses exemplos de Daniel são coisas maravilhosas para a gente seguir em nossa vida. Mas já caminhando para a conclusão dessa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Será que você também está numa cova de leões? Será que você está passando também por uma situação semelhante de uma luta, que você está lá no fundo do poço? No caso de Daniel, eu gostaria de perguntar aos irmãos, será que isso foi uma provação da parte de Deus ou uma consequência de alguma coisa? Para nós chegarmos nessa conclusão, eu gostaria de explicar para os irmãos o que é provação e o que é consequência. Provação, irmãos, são situações em nossas vidas que servem para testar a nossa fé e as nossas atitudes como servos de Deus, que normalmente ocorrem em curtos períodos, para que o nome do Senhor seja exaltado e sejamos abençoados e edificados. A explicação, a conclusão disso, nós encontramos aqui no versículo 26 e 28 de Daniel 6. Vamos ler. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante Deus, o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Entende que, no caso de Daniel, foi uma provação para que o nome do Senhor fosse glorificado? Foi algo que Deus permitiu, poderia ter livrado ele, mas permitiu para que a fé dele fosse provada, para que o nome do Senhor fosse glorificado através de seu ato de fé. O que nós aprendemos nisso, irmãos? Que nenhum milagre vai acontecer na nossa vida quando tudo está tudo bem. Nenhuma coisa extraordinária vai acontecer na nossa vida quando as coisas estão tranquilas. As coisas extraordinárias de Deus, os milagres, os livramentos só acontecem na cova, na luta, na provação. Por quê? Porque a nossa fé estará sendo provada. E aí, irmãos, eu gostaria de deixar claro, provação é por curto período de tempo. Daniel passou essa fase aí, mas foi rapidinho. Deus levantou ele, tirou ele dessa prova, ele foi aprovado, e ele foi, além do Senhor ser exaltado pelo rei, um edito aqui para que toda a terra ouvisse sobre o Deus de Israel, Daniel também foi honrado, exaltado, foi próspero, foi abençoado. Então, passar pela prova, ser provado por Deus, nos traz benefícios, que a gente vai entender só lá na frente. Agora, pastor, eu já vi muita gente falar que isso aí de negócio de provação não existe. Eu vou mostrar na Bíblia para os irmãos alguns versículos que falam sobre provação. Os irmãos não precisam abrir porque o tempo não espera, mas pode acompanhar aí. Tiago 1,3 fala assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Se a palavra está falando que a fé é provada, e a fé sendo provada opera a paciência, então existe provações.
Veja que em Salmos 11:5 diz assim: o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Irmãos, nós estamos numa escola e a gente passa por momentos que a gente somos provados por Deus. Quem é professor e quem estudou aqui sabe que na escola não tem prova todos os dias de aula, né? É uma vez por mês, ou por bimestre, ou por semestre, uma prova por ano. Então, nós somos provados por Deus de vez em quando, em algumas situações da nossa vida. A nossa fé é provada. Para quê, irmãos? Guarde isso no seu coração. Para nossa edificação, para nós crescermos. E para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, vamos lá. Em Provérbios 17:3 fala assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Salmos 66:10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. 1 Pedro 1:7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Deuteronômio 8:2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Vide que provação de Deus existe. Vide que é para que o Senhor enxergue o que verdadeiramente está no nosso coração. Ontem a pastora pregou brilhantemente sobre os intentos do coração. Às vezes a gente aparenta uma coisa, mas lá no fundo é outra. Saiba, irmão, que nunca vai ficar escondido, porque o Senhor expõe. O Senhor cria provações em nossa vida para que os verdadeiros desígnios, as verdadeiras intenções do nosso coração se mostrem. Amém? Então, eu gostaria agora de ensinar para os irmãos o que são consequências. A palavra consequência em si, ela diz que são reações, efeitos ou resultados de ações que praticamos. Exemplo: seu sucesso foi uma consequência de muito trabalho, né? Você trabalhou bastante e alcançou o sucesso. Então, foi uma consequência de algo que você fez, que você trabalhou, que você estudou. Vamos ver algumas palavras bíblicas sobre consequências, para depois nós caminharmos ao final. Em Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós sempre falamos e sabemos, e entendemos a lei da semeadura, que o que a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta, qual é a consequência? Será a colheita. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Em Lucas 6:44 fala assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. É aquilo que eu falei no versículo anterior. A gente colhe o que a gente planta. Se você plantar uva, você vai colher uva. Amém? Romanos 6:23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário é recompensa, né? A gente trabalha o mês inteiro para ter um salário. Então, o salário que recebemos é a consequência do nosso trabalho, certo? Então, vide que onde eu quero chegar com tudo isso, para finalizar daqui a pouco a mensagem. Há uma grande diferença, irmãos, entre provação e consequência de nossas atitudes. Toda atitude tem um efeito. E muitas vezes tem pessoas confundindo as coisas. Estão passando por alguma consequência de algo que fez e estão imputando que é uma aprovação. Você quer mais um versículo? Pode ser? Provérbios 9:12 diz assim: se você for sábio, o benefício ou a consequência será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Provérbios 22:3, tem bastante, irmão, mas nós vamos abreviar um pouco. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. Tudo isso está mostrando, biblicamente aqui, irmão, que toda ação tem uma reação. Toda atitude tem uma consequência. Mas a terra, lá em Miqueias 7:13, diz assim: mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Quantas vezes o povo de Israel sofreu punição por causa de suas atitudes?
Em Ezequiel 23, 49, diz assim: vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências dos seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você quer, para finalizar, para você entender, captar o que é uma consequência dentro da Bíblia de uma ação, bem diferente de uma aprovação? É o caso de Davi com Betseba. Você assistiu a novela da Record, já passou essa fase? As consequências que ele passou por conta do seu pecado. Lembra de tudo isso? Aí se ele chegasse diante de Deus ou do povo e falasse: eu estou sendo provado por Deus. Não. Ele estava sofrendo uma consequência de uma atitude que ele fez. Aí eu quero dizer e concluir: Daniel, ele não foi consequência, foi provação. E no seu caso? Eu não sei o que você passa pela sua vida. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é o problema que você está vivendo. Mas você está passando por uma aprovação de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e você cresça e seja abençoado? Ou você está sofrendo por uma consequência de algo que você fez? Posso te dar exemplos atuais para que isso fique gravado na sua cabeça? Por exemplo, uma jovem pega e ela se casa. Aí ela vai para o pastor: pastor, meu marido me bate, meu marido não é, estou sofrendo uma provação no meu casamento, meu marido não é o que eu esperava, e eu não sou feliz, eu estou sofrendo, passando por uma provação. Mas quantos anos faz essa provação, o pastor pergunta? Faz 10 anos. Tem alguma coisa errada, não é provação. Provação é coisa rápida para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é a história do seu casamento? Pastor, meu marido, ele era presidiário e eu gostava dele e casei com ele mesmo preso. E aí, essa moça está sofrendo uma aprovação de Deus ou uma consequência de uma má escolha? Aí você pega uma situação, você pega uma pessoa endividada. Pastor, estou passando uma prova na minha vida financeira, estou endividado, ora por mim. É uma aprovação. Mas por que o irmão está endividado? É que o meu vizinho comprou um carro novo e eu queria também, para não ficar para trás, comprei também um carro novo, aí eu não consegui pagar a parcela, o banco levou meu carro, agora eu fiquei com a dívida e sem carro. Provação ou consequência? Consequência. Está dando para entender o raciocínio? Que às vezes a gente joga nas costas de Deus consequências de nossas atitudes. Então a gente, irmãos, tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser verdadeiro com Deus e assumir os nossos erros e colocar diante de Deus a verdade. A gente poderia ter muitos exemplos aqui, mas os irmãos já captaram o que é consequência e o que é aprovação. Conclusão de tudo isso: se você estiver passando, irmão, por uma aprovação, fique firme somente, fique tranquilo. Siga o exemplo de Daniel. Você vai passar por ela, junto com Deus, Deus com você. Você vai aprender, você vai crescer, você vai ser abençoado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Mas pastor, e eu que agora eu já entendi que eu estou sofrendo é uma consequência de uma atitude, uma escolha errada que eu fiz. O que vai ser de mim? Eu realmente fiz uma escolha errada na minha vida. O que vai ser de mim? E agora, lembre-se de Davi. Primeira coisa que Davi fez quando foi confrontado com seu erro, ele se arrependeu. Se arrependa das suas escolhas erradas na sua vida que estão te trazendo prejuízo. Mas se arrependa de verdade, não fique colocando culpado, encontrando culpado, jogando a culpa nos outros. Foi meu marido, foi minha esposa, foi um fulano, foi Satanás, foi Deus. Não, irmão. Foi eu, foi você, foi nós que erramos. Davi, ele reconheceu o seu erro. Mesmo quando o profeta falou, você vai sofrer consequências. Ele entendeu e ele ficou firme com o Senhor, para não errar mais. Então, irmão, ainda há esperança para você. Você não está perdido, a sua vida não está perdida. Mesmo que você está em meio a uma consequência muito dolorosa, de uma escolha errada que você fez, mesmo que você esteja em meio a uma luta muito grande por conta de coisas que você fez, escolhas que você fez, o importante é que você reconheça
que você se arrependa, que você se humilhe diante de Deus, confesse ao Senhor, porque vai acontecer algo sobrenatural dentro da tua situação também. Quando você se arrepende, você se humilha, Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Deus nunca rejeita um coração humilde que reconhece os seus erros, como Davi reconheceu. Mesmo que você esteja enfrentando as lutas e consequências da sua vida, Deus estará junto contigo, te dando força para passar por essa situação. E você vai conseguir vencer essas consequências. E quem sabe, se for com relação ao matrimônio, Ele vai salvar seu marido, vai salvar sua esposa, vai salvar seu filho, vai te dar vitória no meio dessa tempestade, dessa consequência, desde que você coloque Deus junto com você. Que você siga o exemplo desses grandes homens de Deus e mantenha-se firme na fé, firme na presença do Senhor. Ainda há esperança para você. Fique firme até o final. Davi sofreu bastante por conta das consequências dos seus atos, mas ele permaneceu firme com Deus, enfrentou como homem, corajoso, não ficou jogando culpa nos outros não, ele reconheceu seus erros, mas ele foi até o final e alcançou a vida eterna e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Você, mesmo com todos os seus erros, Jesus entrou na sua vida, está aqui para te abençoar, para estar junto com você nessa luta, para segurar na tua mão e fazer você passar junto com Ele no meio dessa tempestade. E vem a luta ou consequência que vier, irmão, irmã, se você estiver com Deus, você vai ser forte, você vai conseguir vencer. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por acaso existe alguém aqui que entendeu o que Deus falou e que às vezes ainda não tomou uma decisão na sua vida de passar por tudo que vier na sua vida, mas junto com Ele, e deseja entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Jesus de todo o coração, para que você passe junto com Ele todas as provas e lutas e dificuldades que vier na tua vida. Se existir alguém, resumindo, que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitar a Ele como Salvador ou se reconciliar com Ele e a partir de hoje andar somente com Ele, seja na alegria ou na dor, na bonança ou na luta, na doença ou na felicidade, igual um casamento, ou na doença ou na paz. Hoje é a noite que o Senhor preparou para que você tenha essa oportunidade de tomar essa decisão na sua vida, de se entregar totalmente para Jesus. Existe alguém? Levante a sua mão. Vem aqui, vamos orar por você. As palmas do meu Senhor.